Bom, eu estou então aqui com a planilha Planejamento Individual aberta, tá? E vocês vão notar que ela tem duas guias. A primeira é com relação ao 5W2H, que seria o nosso plano de ação, e a segunda é relativa à análise SWOT. Bom, começando pela análise SWOT, o que que nós iremos colocar aqui? Nós vamos identificar aqui tudo que nós temos de bom, tudo que nós temos de ruim, olhando, fazendo uma análise interna. Então, isso aqui é uma introspecção, ok? Depois, olhando para o ambiente da empresa, nós vamos identificar quais que são as oportunidades e quais são as ameaças também. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos supor que uma das minhas qualidades seja ser organizada, tá? Então, vou acrescentar aqui organizada e que, além de tudo, eu tenho bastante foco em resultados, tá? Então, foco nos resultados. Ok. Por outro lado, eu também sei que eu possuo uma grande fraqueza que é com relação a não conseguir me comunicar de uma forma eficaz, tá? Então, vou colocar aqui dificuldade de comunicação como sendo uma fraqueza minha, tá? Como oportunidade, o que que eu posso colocar? Vejam, isso é apenas um exemplo. Evidentemente que no momento que eu for aplicar a análise SWOT, eu tenho que efetuar essa análise tranquilamente, levantando tudo aquilo que eu acho que eu tenho de bom e tudo aquilo que eu acho que eu tenho de ruim. E o importante aqui é eu discutir esses pontos com um colega ou mesmo com o líder, se for ele que estiver conduzindo, tá? Porque muitas vezes a gente não tem uma visão clara do que seria os nossos pontos fortes e o que seriam os nossos pontos fracos, tá? Então, por exemplo, como oportunidade, eu vou colocar vários cursos disponíveis no mercado. E como ameaça? Bom, como ameaça, eu vou relatar aqui o fato do mercado possuir muitos profissionais qualificados à disposição, tá? Então, essa é uma ameaça que constantemente vem perturbar os colaboradores de uma empresa, né? Então, vou colocar aqui grande número de profissionais qualificados no mercado, tá? Somente para a gente fazer este exercício e para vocês entenderem o que eu preciso colocar em cada uma das áreas. Então, só relembrando, as forças e as fraquezas, eu vou relacionar tudo aquilo que eu tenho de bom e tudo aquilo que eu preciso melhorar, seriam as fraquezas, e as oportunidades e ameaças vão ser as oportunidades e ameaças que eu consigo identificar olhando para o ambiente externo, certo? Feito isso, agora basta nós traçarmos qual será o plano de ação, ou seja, quais que serão as ações que nós vamos colocar em execução para diminuir essas fraquezas e essas ameaças que nós encontramos na análise SWOT, ok? Esse plano de ação, ele é já um plano com algumas fórmulas, então cuidado ao apagar alguma coisa, tá? E o que eu vou colocar aqui? A data da criação do plano, a data de revisão do plano, então o plano ele tem que ser revisto periodicamente, como eu tinha comentado antes, tá? O responsável pela criação e pela revisão, normalmente é a mesma pessoa. Qual que seria o objetivo do plano? O indicador que eu vou utilizar aqui. Então, eu vou avaliar qual que seria o melhor indicador, vou especificar ele aqui e vou estabelecer aqui ao lado qual que é a meta que eu pretendo atingir, tá? E aqui eu vou descrever. Então, o que vai ser necessário? Vamos ver. Então, vamos supor que o gestor vai recomendar aqui um curso, tá? Para desenvolvimento da comunicação, tá? Então, vou colocar aqui
curso para desenvolvimento comunicação. Como? Então, aqui é necessário detalhar como vai ser efetuada essa atividade, tá? Bom, contratação de curso particular para desenvolvimento da competência, por exemplo, tá? Quem que vai fazer isso? Pode ser o próprio funcionário ou o gestor. Eu vou colocar gestor, tá? O início e o fim, tá? Então, aqui eu vou colocar quando que vai ser o início. Então, vamos supor, vai ser a partir de 1º de 7 de 2019 e o prazo seria 31 de 12 de 2019. Onde, tá? Na empresa. Por quê? Porque o colaborador precisa aprimorar sua capacidade de comunicação. Quanto? Então, quanto isso vai custar? Aqui nesse caso vai custar 0. Existem cursos que são disponibilizados de forma gratuita para isso, tá? E aqui o percentual de conclusão, então o quanto da ação já foi concluído. Esse percentual funciona da seguinte maneira: eu determinei aqui que o período do curso vai ter que ser do dia 1º/7 e ele precisa ser concluído até 31 de 12 de 2019. Vamos supor que no início do ano, em janeiro, eu vou fazer a revisão do plano de ação e aí eu vou verificar se isso realmente foi concluído ou não, tá? Agora, se eu for visitar esse plano de ação antes disso, antes da data final, eu posso colocar aqui o percentual parcial, vamos supor, está 50% concluído, está 70% concluído e assim por diante. Então, a revisitação desse plano de ação é o que eu vou determinar. Ele pode ser feito anualmente, por exemplo, quando eu aplico a avaliação de desempenho dos meus colaboradores, ou ele pode ser revisto com uma frequência menor, por exemplo, mensalmente. Então, se eu optar por rever o plano mensalmente, eu vou inserindo aqui os percentuais de completeza e assim eu vou ter um percentual parcial, né, com relação à data de hoje e à situação. Essa situação, então, ela sempre vai me demonstrar o quanto da ação já foi concluída e ela vai estar sempre relacionada com a data de início e a data de fim. Por exemplo, se eu colocasse aqui na data de início uma outra data, uma data inferior à data de hoje, por exemplo, tá? Vou colocar aqui 1/4 de 2019. Então, vejo que hoje eu teria que estar com 24% já concluído dessa tarefa, tá? E na situação atual, ele apareceu um xizinho vermelho. Por quê? Porque aqui no percentual de completeza eu não lancei nada. Então, se eu colocar aqui 30%, por exemplo, ele já vai alterar para um sinalzinho de OK, certo? Então, essas duas ferramentas podem ser utilizadas com certeza para o desenvolvimento individual de cada integrante da equipe, certo?